À medida que a gente vai crescendo e tendo as nossas experiências, a gente vai acumulando um monte de conceitos e de ideias sobre as coisas que a gente já viveu, as pessoas que a gente já conheceu, os tipos de situações e eventos que a gente já viveu, né? Os desafios aos quais a gente já conviveu. Então a gente acaba guardando sempre na nossa memória as memórias, né? As histórias, os conceitos, as coisas que já aconteceram. E a gente vai guardando tudo isso como uma base de dados dentro da gente. E aí não é incomum que à medida que a gente vai experienciando algumas situações, que a gente acumule tanta memória, que a gente acumule tanto conceito acerca das coisas, que seja uma dificuldade a gente conseguir se abrir para coisas novas, ou até mesmo a gente conseguir enxergar as coisas de forma mais clara. E aí eu vou trazer alguns exemplos para a gente conseguir entender melhor, para conseguir deixar mais claro, né? É como, por exemplo, uma pessoa que ela teve às vezes vários relacionamentos onde as coisas não deram certo, onde ela teve alguns problemas, né? Todo relacionamento ele vai ter alguns percalços, né? Mas vamos dizer que na grande maioria dos relacionamentos que uma pessoa X teve, ela teve experiências muito ruins, muito desagradáveis. Todos os términos dessa pessoa nos relacionamentos foram conturbados. Em nenhum ela conseguiu ter um relacionamento tranquilo, em paz. Tiveram problemas, todos tiveram muito impacto emocional, todos foram muito intensos, muito impactantes, né? Muito avassaladores, assim, no sentido de acabar de acabar deixando marcas e cicatrizes na vida dela. Então, essa pessoa, vamos dizer que na vida dela, ela teve alguns relacionamentos dessa forma. E aí é muito comum que, no momento que essa pessoa ela tem a oportunidade de conhecer alguém novo, por exemplo, ou de começar um relacionamento novo, né, que a gente está falando mais de afetivo íntimo, né? Mas no momento que essa pessoa ela tem essa oportunidade de encontrar um relacionamento novo, é muito comum e até mesmo muito difícil que isso não aconteça, né? E ela acaba trazendo todos aqueles conceitos, todas aquelas memórias de tudo que ela viveu, e é difícil que ela se desvencilhe daquilo que ela viveu, dos conceitos que ela teve, das experiências que ela teve, para se abrir para um novo relacionamento. Então, muitas vezes, mesmo quando as situações são realmente novas, podem trazer coisas diferentes, coisas novas pra gente, a gente acaba olhando para essas coisas novas na nossa vida, que podem ser diferentes, que podem acontecer de forma diferente, a gente acaba olhando para essas circunstâncias e essas situações com um olhar poluído de toda a história que a gente teve, de todas as memórias que a gente teve, de todas as dores, as cicatrizes, de tudo aquilo que a gente vivenciou, que a gente gostou ou não gostou. Isso até mesmo positivamente. Às vezes, um certo tipo de alguém, né, sempre teve experiências boas nos relacionamentos. Vou botar aqui a amizade para trazer um outro exemplo. Então, ele sempre teve amigos muito legais, amigos que cuidavam dele, amigos que gostavam dessa pessoa, que tratavam a bem, que tratavam com respeito, né? Sempre teve boas amizades. E aí, por causa desse conceito, né, para você ver que não é uma questão só do ver o negativo, né, de ter experiências negativas. Aí, às vezes, essa pessoa ela vai e encontra uma pessoa diferente, encontra uma pessoa de um outro jeito, de uma outra personalidade, né, que é diferente, ali, que tem gostos diferentes que ela tinha até então, né, e tá vivendo uma experiência diferente, né, com uma amizade diferente. E aí, porque ela sempre teve experiências muito boas, muito positivas, ela não consegue enxergar essa pessoa que está na frente dela em muitos momentos do jeito que ela é. Então, ela acha que porque sempre todos os amigos dela foram respeitosos, que sempre porque todos os amigos dessa pessoa foram amigos de verdade, gostavam dela, respeitavam, admiravam, ela acha que essa pessoa também vai ser. E aí ela não consegue enxergar que às vezes aquela pessoa distrata ela, ou a desqualifica, ou não gosta tanto assim dela quanto ela pensa,
né, que de uma certa forma distrata ou não valoriza. E aí ela, por causa desses conceitos que ela trouxe, né, das experiências que ela viveu, ela também não consegue enxergar a realidade do jeito que é, porque ela está poluída, né, tá com a visão poluída de todas aquelas experiências e conceitos que ela foi acumulando ao longo das experiências. E aí eu só estou usando esses dois exemplos exatamente como exemplos, né? Não é dizendo que a gente tem que agir de uma forma, que a gente tem que ser de uma forma ou de outra, não. Só quero trazer aqui, eu só trouxe aqui esses exemplos para a gente conseguir pensar na nossa vida, o quando às vezes falta um pouco de clareza na nossa visão, de enxergar as coisas, de estar presente na vida de fato em cada momento, na medida do possível, para que a gente consiga enxergar as coisas do jeito que elas são e não ficar enxergando as coisas que já aconteceram, ficar enxergando o passado no presente, ficar enxergando as nossas memórias, as nossas histórias, os nossos conceitos já no presente. É como, por exemplo, a, as pessoas que a gente convive quase todos os dias, né? É muito comum que com a nossa falta de presença e de sempre ver a pessoa ali sempre e de às vezes acordar todo dia e estar aquela pessoa ali, que às vezes a gente tem uma visão tão, sabe, poluída, ou a gente já experienciou tantas vezes uma conversa com aquela pessoa, ou um dia com aquela pessoa, que aquilo já não é mais uma novidade. E às vezes isso faz com que a gente olhe para aquela pessoa como uma coisa já dada, como uma coisa já conhecida, né? Então eu olho para aquela outra pessoa, às vezes é um cônjuge, às vezes é um familiar, às vezes é uma pessoa do trabalho, enfim. Mas é muito comum que eu já enxergue aquela pessoa em algum determinado momento com uma postura interna de que, eu já conheço essa pessoa, né? Não existe mais nada a descobrir naquela pessoa. Aquela pessoa ela sempre vai ser da mesma forma, ela sempre vai agir da mesma forma. E aí eu pego uma pessoa que eu ainda que quando a gente fala aqui, né, que eu comento com vocês em alguns momentos sobre autoconhecimento, né? Quando a gente mergulha no autoconhecimento, a gente vai percebendo um monte de coisas que a gente não conhecia sobre a gente, que é, na verdade, o mundo interno ele é gigantesco. E a gente nunca sabe qual vai ser a nossa próxima atitude, né? Até a gente dizer qual vai ser a nossa próxima atitude, como a gente vai reagir em determinada situação, a gente não tem como dizer, porque são muitas camadas, né, dentro da gente internamente. Então, como se a gente não consegue, né, conhecer a gente completamente, saber exatamente qual vai ser o nosso comportamento, se já não é tão fácil a gente falar que a gente de fato se conhece, que se já é difícil a gente se conhecer, cada aresta, cada detalhe da gente, se já é uma busca, um mundo interno, como se a gente estivesse tentando desbravar um planeta inteiro, né? Se com a gente com a gente mesmo, isso já é um grande desafio, imagine então com outra pessoa, um outro mundo interno. Então aquela pessoa, embora a gente tenha muitas vezes a ilusão de que aquela pessoa já é conhecida, de que não tem mais nada de novo, tem coisas sim a se descobrir, a aprender sobre aquela pessoa, às vezes, em muitos momentos, a aprender com aquela pessoa. Então nós temos. Então a gente também não tem como dizer como vai ser o comportamento, como vai ser a atitude daquela pessoa em uma determinada situação. A gente sempre vai jogar o nosso passado no presente para tentar, em muitos momentos, prever o futuro. Então, você pode pensar, por exemplo, na sua vida, refletir sobre a sua vida. Quando normalmente você pensa sobre as possibilidades no futuro, as coisas que podem acontecer, muitas dessas nossas previsões, probabilidades que a gente vê, na verdade, a gente se baseia no nosso passado. Então, a gente teve algumas experiências no passado, essas experiências aconteceram de uma forma X ou Y, e aí a gente olha para o presente projetando um futuro que tem tudo a ver com aquele nosso passado que a gente já viveu. Então, se a gente teve uma conversa com uma pessoa sobre um determinado assunto e ela acabou de uma forma, a gente já acha que se a gente conversar com outra pessoa sobre aquele assunto, a conversa vai terminar da mesma forma. E não necessariamente.
Ou eu conheci uma pessoa e ela gostava de tal coisa, e aí não foi muito legal o relacionamento, e aí eu já acho que no próximo relacionamento, se eu encontrar alguém que tiver aquele gosto, então não vai dar certo, e não necessariamente. Então a gente sempre está olhando, às vezes, para o nosso presente e projetando o futuro através do nosso próprio passado. A gente não consegue se desvencilhar do passado para olhar para o presente do jeito que ele é. É como a pessoa que mora com a gente, que a gente olha para ela e já vê como uma coisa conhecida. Dependendo do caso ali, a nossa visão tá tão poluída de conceitos, de julgamentos, de eu já sei como é aquela pessoa, que você já nem olha direito no olho daquela pessoa, você já nem fala direito com aquela pessoa, você já não tem nem mais tanta paciência com aquela pessoa, porque já é uma coisa conhecida, você já sente, né? Que já sabe o que esperar daquela pessoa, que já sabe o que vai acontecer, o que ela vai falar, que ela é assim, que ela é assado. A gente tem um hábito de sempre querer colocar as coisas em caixinhas, em conceitos, em julgamentos. Então, enquanto eu não conheço aquela pessoa, eu vou tratando aquilo como algo novo, alguma novidade. Mas existe um momento onde eu pego aquela pessoa, coloco um rótulo na cabeça dela e coloco ela dentro de uma caixinha. E aí eu sempre olho para aquela pessoa através daquele rótulo, através daquela ideia. Então eu conheço alguém. E aí aquela pessoa, ela é muito ali, eu percebo, por exemplo, que aquela pessoa, ela é de uma determinada religião, né? Tô trazendo esse exemplo aqui porque é mais fácil da gente entender. Então, eu vejo uma pessoa, a pessoa ela fala que ela é de uma religião X, que ela segue um tal caminho. E aí, em um determinado momento, a gente já coloca aquela pessoa numa caixinha. Ah, não, essa pessoa, ela é uma pessoa assim. Ela é uma pessoa católica, ela é uma pessoa cristã, ela é uma pessoa, é, enfim, seja qual for a religião, mas ela é uma pessoa dessa religião, enfim. Aí a gente coloca essa pessoa ali nessa religião, coloca ela dentro dessa caixinha, coloca um rótulo na cabeça dessa pessoa, e aí a partir desse momento a gente começa a olhar e a esperar daquela pessoa tudo aquilo que vai contribuir para aquele rótulo. Então, se a pessoa ela me fala que ela é católica, por exemplo, eu sempre vou olhar ela através desse mesmo rótulo, católico. Então, se em algum momento ela tem algum comportamento que não tem a ver com o que eu acho que é uma pessoa católica na minha cabeça, na minha ideia, naquele momento eu já falo, ah, não, mas essa pessoa ela não é católica, não. Essa pessoa aí ela tá fingindo. Ah, não, essa pessoa aí, ela fala que ela é católica, mas olha que ela faz isso, ela faz aquilo. E, ou seja, eu tô olhando, eu tô colocando, eu tô tirando aquela pessoa da caixinha do católico, porque não condiz com a ideia que eu tenho na minha cabeça, e eu tô colocando ela em outra caixinha. É como, por exemplo, uma pessoa que eu falo, ah, não, essa pessoa ela é muito boa, essa pessoa ela é muito honesta, né? A gente coloca a pessoa nessa caixinha. Às vezes a pessoa ela faz alguma coisa, fala um não pra gente, não faz uma coisa que a gente queria que ela fizesse, ou às vezes aquela pessoa não tá no bom dia, de repente, por causa de uma atitude que essa pessoa teve, que não foi de acordo com aquilo que a gente esperava dela, e a gente já tira aquela pessoa do honesta, do bonzinha, do essa é uma pessoa legal, a gente já tira essa pessoa e já coloca ela na caixa de não, essa pessoa não presta, essa pessoa não é legal, essa pessoa aqui, ela não é tão boa assim, ela é falsa, né? Então a gente coloca as pessoas em caixinhas. E não só as pessoas, as situações. Então a gente está sempre colocando as coisas em caixinhas o tempo todo. E às vezes é o fato da gente sempre estar colocando rótulos nas coisas, conceitos nas coisas, sempre julgando as situações, que faz com que a gente não consiga enxergar as coisas do jeito que elas são. E a gente sempre acaba enxergando o passado no presente, ou o passado no futuro, quando a gente projeta. Então, a gente nunca está enxergando as pessoas do jeito que elas são. A gente nunca está vivendo as experiências com entrega, com presença, porque a gente está com a cabeça acumulada de conceitos, a gente está com o olhar poluído de conceitos, de julgamentos, de memórias do passado. O nosso olhar ele acaba ficando poluído desse passado. E aí a gente não consegue olhar para as coisas, enxergar as coisas do jeito que elas são. E aí, por exemplo,
eu vou conhecer uma pessoa nova, vou ter uma oportunidade de um relacionamento afetivo novo, ou conheço uma pessoa com a oportunidade de ter uma amizade, ou vou viver um certo tipo de experiência. E aí eu não consigo viver aquilo com presença. Eu não consigo me entregar de fato para aquilo. Eu não consigo aproveitar aquilo na totalidade, porque eu estou poluído de um passado. É como, por exemplo, uma pessoa que ela faz uma viagem. E às vezes aquela pessoa ela já fez viagem para vários lugares. E aí ela faz a viagem para um determinado local. E aí, em vez dela olhar para as coisas e perceber e tentar conhecer, e estar ali com o espírito de novidade, de presença, né, aproveitando tudo, a pessoa ela vai para aquele lugar novo e ela só fica comparando. Ah, não, porque essa árvore aqui, em outro lugar onde eu fui, é mais bonita. Ah, não, porque aqui a cidade ela é meio assim, né? A outra cidade era um pouco melhor. Ah, não, porque ó, na outra cidade era assim, né? Essa aqui é assado. Então, percebe? Claro que a gente vai fazer algumas comparações na nossa vida, né? Mas a pessoa ela não, ela deixa de aproveitar a experiência que ela está vivendo para ficar comparando tudo o tempo todo. É como uma pessoa que ela tem um relacionamento, agora tem a oportunidade de um relacionamento, e fica comparando o relacionamento dela atual com os passados. Então, é aquela pessoa que você começa a conversar e ela só fica falando do ex, ou da ex, só fica conversando dos relacionamentos passados, e de como foi triste, de como a pessoa era, ou do que ela fazia, ou do que a outra pessoa fazia naquele relacionamento. Então, ela perde muitas vezes a oportunidade de um relacionamento novo porque ela tá presa, apegada ao passado. Ela tá sempre comparando, sempre usando o passado de parâmetro para olhar para a vida de agora. Então é claro que vai ter momentos que a gente vai comparar as coisas, que a gente vai lembrar de coisas do passado, né? Eu particularmente acho saudável quando a gente consegue olhar para o nosso presente e em forma de um olhar de agradecimento, de um olhar de perceber as nossas conquistas, de perceber as coisas que a gente conseguiu, as experiências que a gente teve força para passar, que a gente conseguiu passar. Eu acho que é saudável quando a gente olha para o presente e a gente consegue agradecer, né? O, o, o presente, as coisas que a gente conquistou, a gente olha para o passado para a gente ter só um respaldo, para a gente conseguir só ter uma base, mas a gente consegue agradecer o presente do jeito que ele é. Eu acho que esse é um olhar saudável, né? É como, por exemplo, quando a pessoa ela olha para quem ela era no passado, a pessoa que ela era no passado, as questões que ela tinha no passado, os medos que ela tinha no passado, e aí ela olha para ela de agora. E essa comparação, ela não é uma comparação doentia, ela não é uma comparação que faz mal para ela, porque ela tá se olhando, ela tá entendendo, né, a força que ela tem, ela tá entendendo como ela evoluiu, ela tá se comparando com ela mesma no passado. Pra quê? Não pra ela ficar se julgando. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que ela vai olhar pro passado dela e ela vai sentir vergonha, e ela vai se julgar, e ela vai pensar, por que que eu fiz isso dessa forma antes? É diferente de uma pessoa que ela vai olhar para o passado, vai perceber as questões que ela tinha, a insegurança, o medo, enfim, as situações que ela estava passando. E aí ela vai comparar com o presente. E aí ela consegue perceber, nesse olhar, nessa comparação, que ela conseguiu passar por uma situação muito difícil, ela teve forças, ela teve apoio, ela lidou com várias situações de insegurança e conseguiu lidar, e hoje é mais segura de si mesma, hoje tem mais autoestima, hoje já sabe melhor onde tá, quem é. Antes, talvez no passado não se conhecesse muito, hoje já consegue ser mais fiel a si mesma. Então, esse olhar, essa comparação, quando a gente faz essa comparação em relação a gente mesmo, eu acho que é uma comparação saudável. Agora, existem momentos onde a gente olha para a gente, olha para as situações da nossa vida do presente, olha para as coisas que estão se apresentando, e a gente não consegue olhar para as coisas do jeito que elas são. A gente não consegue se entregar, porque a gente está com um olhar poluído do passado. E aí a gente precisa fazer uma faxina na nossa visão, uma faxina no nosso olhar, para a gente conseguir olhar para as coisas do jeito que elas são. Então eu preciso, em muitos momentos, ter um momento de resguardo, ter um momento de quietude, né? Silenciar um pouco a minha cabeça, os meus pensamentos,
para que eu possa olhar para a realidade de uma forma nova, olhar para a realidade de uma forma fresca. A gente vive a vida, a gente vai acumulando tantas coisas, tantos conceitos, tantas memórias, tantas histórias, tanto deves e não deves, que quando a gente olha para o presente, que quando a gente vai viver a vida, a nossa vida já tá sem graça, já tá tudo, parece que todos os dias são iguais, parece que tudo acontece da mesma forma. E isso porque a gente tá poluído, tá, o nosso olhar tá poluído de um monte de conceitos. E aí, quando a gente tem uma oportunidade de silenciar um pouco mais a nossa mente, de ficar um pouco mais presente, às vezes a gente vive um dia muito parecido com o dia anterior, muito parecido com ontem. Só que alguma coisa muda. Você enxerga, parece que as pessoas mais claras, as coisas já não são mais tão pesadas, você não tem aquela pressa toda que você estava tendo, você não tem todo aquele nervosismo que você está mais tranquilo, você se sente mais presente, mais relaxado, mais encaixado em si mesmo, porque você limpou um pouco daquela poluição, né, de conceitos, de julgamentos. Você conseguiu silenciar um pouco mais a sua mente. E aí, como a sua mente agora está mais tranquila, está mais limpa, a sua visão está mais limpa, você consegue olhar para as coisas de forma clara, consegue aproveitar melhor o dia, consegue, né, ter mais energia para aproveitar as coisas que acontecem, perceber os sinais da espiritualidade ao meio do seu dia, perceber as coisas boas que você recebe, conseguir agradecer essas coisas, porque você conseguiu fazer essa limpeza na uma faxina, né, nos seus conceitos, numa faxina ali tirando o passado dos seus olhos, tudo aquilo que estava vendando os seus olhos, né? Todos os conceitos, todos os rótulos que tem atrapalhado você a enxergar. E para quem medita, né, sabe que essa é uma das sensações que a gente tem em muitos momentos, em momentos após as meditações. Então, em muitos momentos a gente vai lá meditar, tem meditações que às vezes a gente não se conecta muito e tudo bem, faz parte, né? A gente está aprendendo. Mas tem dias que de repente a gente medita e parece que a gente está com a visão ali Full HD, que a gente começa a enxergar Full HD, que a gente começa a enxergar uma super nitidez nas coisas. E aí é nesses momentos que a gente fez essa faxina. E é por isso que a vida de repente parece mais alegre, de repente parece mais em paz, de repente parece mais calma. A gente consegue ali ter tempo ao longo da nossa rotina para olhar o céu, para olhar uma plantinha na rua, um bichinho na rua e se encantar. A gente tem esse tempo de se encantar, a gente se sente leve para se encantar com a vida. Ao contrário dos outros dias, onde a gente se sente pesado, onde tudo parece uma urgência, onde a gente não tem tempo para sentir o nosso próprio corpo, sentir aquilo que a gente tá, perceber aquilo que a gente está sentindo. Então, para quem medita, né, é nesses momentos, por exemplo, após as meditações, que a gente faz essa faxina mental ali, que vai limpando a gente de conceitos e que a gente vai aprendendo a ter o treino de olhar para a realidade sem tanto julgamento e de perceber que o tanto de julgamento que a gente tem para a realidade, que é isso que faz com que a gente não consiga se abrir para as oportunidades, que faz com que a gente não consiga enxergar as coisas boas que a nossa vida tem, que é isso que faz com que a gente enxergue tudo sem graça, que a gente não consiga se encantar com a própria vida, que a gente não possa enxergar as coisas boas da nossa vida, ou que muitas vezes a gente não consiga agradecer. Às vezes a gente tenta e a gente não consegue se sentir grato pelas coisas que acontecem e pela vida que a gente tem, porque a gente está com a mente cheia de conceitos de que a vida deveria ser assim, de que a vida deveria ser assado, de que desse jeito está errado, de que isso não é certo, de que isso não é o equilibrado, de que outra pessoa faz assim. Então a gente está com a mente poluída de conceitos. E aí a gente não consegue se sentir grato e muitas vezes a gente se julga, né? Falar, nossa, como que eu tô sendo ingrato, né? Nossa, como eu tô reclamando. E isso por quê? Porque eu não tô conseguindo limpar a minha mente de todos esses conceitos. Eu não tô conseguindo silenciar um pouco mais a minha mente. E aí eu não consigo perceber as coisas. Então não é uma questão de eu ficar me forçando a agradecer, mas eu simplesmente ir fazendo a limpeza, né, dos meus olhos, na minha visão, na minha mente, para eu conseguir olhar para a realidade de uma forma mais presente, mais inteira, mais clara, mais nítida.
E aí, olhando para a realidade dessa forma mais nítida, é quando eu consigo perceber as coisas. É natural, eu consigo perceber as coisas que eu tenho a agradecer, perceber as coisas boas. É quando eu consigo estar leve, tranquilo e entre ali no meu dia a dia, minha rotina, eu me sinto grato por estar existindo. Entendeu? Mas não é uma questão de forçar. E não é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Ou porque muitas vezes eu sou ingrato. É claro que às vezes a gente não tem esse hábito de agradecer, às vezes a gente tem muito o hábito de ficar olhando para aquilo que falta, aquilo que está ruim. E é claro que a gente vai mexendo nessas coisas para que a gente consiga ficar um pouco mais presente, para que a gente consiga enxergar as coisas de uma forma diferente. A gente às vezes vai fazer esse treino, às vezes a gente vai buscar mudar alguns dos nossos hábitos, principalmente hábitos de pensamento, né? De como a gente olha, enxerga as coisas. A gente vai fazer esse trabalho. Mas às vezes o que falta para a gente conseguir enxergar as coisas que realmente são importantes para a gente, que estão na nossa vida e que fazem bem para a gente, é a gente conseguir limpar a nossa visão e limpar de conceitos, limpar de julgamentos, limpar o passado, o excesso de passado, enxugar ali o passado que está ali te atrapalhando a enxergar as pessoas do jeito que elas são, que está ali te atrapalhando a vivenciar as experiências do jeito que elas são, que você está sempre vivendo meio travado, com medo, inseguro, porque você está sempre esperando que o passado ele se repita novamente. Então, uma das coisas, né, que eu posso falar assim, que me ajuda e que eu vejo que ajuda outras pessoas é, é a prática da meditação. Então, como eu disse, tem dias que a gente vai meditar e que as coisas não vão estar maravilhosas, vai ter dia que a gente vai meditar e, e a gente não vai sentir aquela alegria toda, ou que a gente vai ter um pouco de dificuldade de meditar, mas, né, como diz, por exemplo, o Arli Cravo, né, qualquer meditação que você faça, você já sai melhor do que você entrou. Então, por mais que você tenha lá meditado, tentado meditar, e você não saiu muito bem, e parece que você saiu a mesma coisa, ainda assim você saiu melhor do que você entrou. Então, foca nisso. E aí você tenta num outro dia, você tenta em outro momento. E em algum momento, né, você vai conseguir. E isso é assim, é a tentativa mesmo, né? Como você tentar aprender uma coisa nova, como você tentar andar de bicicleta, né? No início vai ser um pouco difícil, como um neném aprendendo a andar. Em alguns momentos ele vai fazer certo, em outros momentos ele vai fazer errado e ele vai cair. Então, é a mesma coisa, é aprendizado. Então, você vai lá, você vai fazer sua meditação, às vezes não vai te dar uma boa sensação, às vezes vai parecer que nada aconteceu. Tudo bem, você saiu melhor do que você entrou. É isso que importa. E agora você tenta em outro momento quando você sentir. E aí, em algum momento isso vai acontecer. E a gente não tem como dizer em quanto tempo vai ser, com quantos minutos você tem que meditar para que isso aconteça, ou quantas vezes você tem que meditar para que isso aconteça, porque isso é um fenômeno natural, né? É como um desabrochar de uma flor. Ele é natural, você não tem como forçar. Então, em algum momento, a sua meditação ali naquele momento, aquela meditação daquele dia, ela vai desabrochar. E aí você vai perceber que você vai sair daquela meditação parece que você tá mais calmo, mais em paz. Parece que você tá enxergando as coisas de uma forma mais fresca. Você já não enxerga as coisas com tanta pressa, com tanta ansiedade. Aquele dia, de uma certa forma, ele passa diferente. Parece que você tá mais tranquilo, parece que você tá em casa, sabe? Você tá no celular, você se sente mais seguro, você se sente mais confortável. Mesmo quando você tá lá no mundo lá fora, você traz com você um conforto, uma segurança interna, uma paz interna que você vai levando. E é claro que a gente vai vivendo e aí a gente vai acumulando conceitos de novo, a gente vai acumulando ansiedade, a gente vai ficando nervoso, e acontecem as coisas, e a gente se deixa levar. Quando a gente vai ver, a gente tá todo ansioso de novo, tá com pressa de novo, tá com raiva de novo, tá com medo de novo, tá inseguro de novo. Porque isso é natural, isso é normal. A gente tá no processo de aprendizado. Mas aí a gente pode ali fazer a nossa meditação de novo, ou a gente pode fazer alguma prática que traga um relaxamento. Mas é importante que a gente, em alguns momentos da nossa vida,
Às vezes, quando a gente sente que está muito poluído de conceitos, está muito poluído de ideias, a gente não consegue enxergar nada. Parece que a gente não tem clareza na nossa visão, na nossa mente, né? Nossos pensamentos não são muito claros. A gente ali parar, fazer uma meditação, parar, fazer um relaxamento, procurar ficar mais presente, trazer esse silêncio para a cabeça, para a mente, para o coração, e a gente conseguir ali olhar para a realidade do jeito que ela é, com calma, com tranquilidade, com presença. Então, esse é o áudio de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para algumas pessoas, tenha feito sentido para alguém. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a companhia de vocês, o tempo que vocês disponibilizaram para estar aqui. Eu vou esperando vocês nos próximos conteúdos, sejam em vídeos, sejam em áudios, e aqui sempre, no mesmo lugar de sempre.